E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje vamos lá para uma aula de tecidos epiteliais e conjuntivos. Nesta aula, dando ênfase aí aos tecidos conjuntivos. Pense assim, o que uma conjunção faz? Ah, professor, eu aprendi lá com a minha professora de português que uma conjunção faz uma ligação. Exatamente, tecidos conjuntivos que já foram chamados antigamente de tecidos conectivos, eles estão relacionados aí a esse elo de ligação. Eu montei aqui um esquema para você poder se localizar. Quando a gente fala de tecidos conjuntivos, aqui à sua esquerda, nós temos os tecidos conjuntivos propriamente dito. A gente chama de TCPD. Tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, nós temos aí o tecido conjuntivo do tipo frouxo, do tipo denso. E o denso, a gente ainda subdivide ele em denso modelado, também chamado de tendinoso. Eu vou repetindo esses nomes para você ir se acostumando, tá? Tendinoso ou modelado e o fibroso ou não modelado. Esses são os tecidos conjuntivos propriamente dito. E nós temos os tecidos conjuntivos especiais. Tecidos conjuntivos especiais nós temos o tecido adiposo, o tecido ósseo, tecido cartilaginoso, o tecido hematopoético e aqui o tecido sanguíneo. Veja que o tecido sanguíneo ele é um tecido líquido praticamente. Então você tem aí um tecido no seu corpo que é um tecido praticamente líquido, que é o tecido sanguíneo. Então, feito essa organização, não foi minha preocupação aprofundar nesse momento, porque a gente vai falar de cada um deles. Primeiro, definindo, o que é um tecido mesmo? Um conjunto de células que tem a mesma origem, certo? Pode ter a mesma função ou não. Veja essa imagem, eu gostaria que você batesse o olho nessa imagem e você comparasse lá com o tecido epitelial, por exemplo, em que as células eram bem juntinhas. Perceba que aqui as células são mais espalhadas e tem muita substância entre as células. Então, só de olhar para esse tecido, para essa imagem, você já consegue me dizer algumas características. Apresenta diversos tipos de células. Sim, você está vendo ali macrófagos, que são células de defesa, os glóbulos brancos, Os adipócitos são células que armazenam ali gordura. Você tem o fibroblasto, que é uma célula que produz fibras colágenas. Lembrando que para produzir fibras colágenas, o fibroblasto ele usa uma vitamina, que é a vitamina C. Isso vai aparecer no exercício aí do seu material, então é importante você ficar atento. Ah, usa vitamina C para produzir o colágeno? Quem usa? O fibroblasto. Anota por gentileza que esse prefixo não, mas essa palavrinha blasto, que pode aparecer como um sufixo aqui nesse caso, em algumas palavras como um prefixo, em outras como um sufixo, como fibroblasto. Blasto quer dizer jovem, certo? Jovem, ou seja, é uma célula jovem. Plasmócito são células que estão associadas a produzir ali anticorpos. Mastócito associado ali a um processo de defesa em relação a um processo alérgico. Então, vários tipos de células. E as fibras colágenas, fibras elásticas. Então, temos aqui uma grande quantidade de material extracelular, que a gente chama de matéria, ou substância amorfa. É um tecido, gente, muito vascularizado, com exceção do tecido cartilaginoso. Então, exceto o cartilaginoso. E qual é a origem do tecido conjuntivo? A origem é a partir de células mesenquimatosas, células mesenquimais, ou posso simplesmente falar origem a partir do mesoderma. Vamos falar um pouquinho de cada um desses tecidos então. Tecido conjuntivo propriamente dito, pode ser frouxo ou denso. O tecido frouxo, o próprio nome já diz, Frouxo porque tem poucas fibras. E você vai encontrar o tecido frouxo em quase toda parte do seu corpo, porque ele é um tecido conjuntivo que está associado a preencher espaços e revestir ali órgãos importantes. Nós temos aqui então o frouxo, tem esse nome frouxo porque tem poucas fibras, e temos o tecido denso porque tem muitas fibras. Veja os dois desenhos que eu fiz aqui para vocês. Temos o denso não modelado porque as fibras estão todas bagunçadas. E o tecido conjuntivo denso modelado quando as fibras elas estão paralelas. Essas linhas vermelhas que eu representei aqui, paralelas, então demonstram que o tecido modelado ele tem esse nome porque as fibras estão paralelas. Lembrando que o tecido não modelado é chamado também de fibroso
E o modelado é chamado de tendinoso. Onde que nós encontramos esses tecidos aí, do tipo denso, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, denso. Você vai ter aqui, por exemplo, o tendinoso, você encontra aqui nos tendões. Sobre o que é um tendão mesmo? Tendão, você vai ter ali um elo de ligação, né, entre músculo e ossos, então você tem ali um tendão, que é um tecido conjuntivo denso, do tipo, né, aqui tendinoso. Então, tendinoso ou modelado. E você tem aqui os ligamentos. O que é um ligamento? Ligamento é quando você tem a ligação entre osso e osso. Tendão, osso e músculo, ligamento, osso com osso. Então, tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso. Aqui nos tendões e ligamentos. Na sequência, vamos falar do tecido conjuntivo aí cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, essa imagem ele vai mostrar aqui para vocês os condroblastos. Lembra da palavra blasto? Significa jovem. Quer dizer que condroblastos são células jovens. Condrócitos são células adultas. Então você tem aqui um tecido cartilaginoso que é um tecido que não é inervado. É um tecido que é avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Professor, então é um tecido morto? Não. Ele tem aqui, gente, o pericôndrio. Pericôndrio, esse prefixo peri quer dizer de periferia. Condros do latim quer dizer cartilagem. Então o pericôndrio, gente, ele é um tecido do tipo conjuntivo, do tipo denso, que é vascularizado, que reveste a cartilagem. Quando eu falo isso, o aluno fala assim, professor, mas quando eu coloquei meus 12 piercing na orelha, doeu e saiu sangue. Doeu e saiu sangue por quê? O tecido cartilaginoso em si, a cartilagem em si, não é vascularizado, não é inervado. Mas lembre-se que você tem ali um tecido denso que está dando um suporte, que está nutrindo esse tecido cartilaginoso. Então pode pegar ali um vaso associado ao pericôndrio e não associado diretamente ao tecido cartilaginoso. Então ele é mantido pelo pericôndrio, que é um tecido conjuntivo do tipo denso. Sustentação com flexibilidade, então ele permite uma sustentação do nosso corpo, garantindo ali uma flexibilidade e apresenta grande quantidade de fibras colágenas. Outro tecido de sustentação, que vai conferir aí rigidez para o nosso corpo, é o tecido ósseo. Muitos alunos pensam, professor, o osso tem vasos sanguíneos? Tem vasos sanguíneos, ele é vascularizado. E aqui ele vai ser revestido pelo periósteo. Peri quer dizer periferia, né? Na periferia do tecido ósseo, você tem ali também um tecido denso revestindo. Então, periósteo e pericôndrio, tecido conjuntivo denso. Pericôndrio revestindo a cartilagem, periósteo revestindo o osso. Ele confere uma sustentação com rigidez. Nós temos aqui uma grande quantidade de fibras colágenas. O colágeno tem uma importância muito grande aqui para o osso. E aqui você tem uma parte, né, mineral, que são impregnadas principalmente por cálcio, tem também magnésio, fósforo, mas o cálcio é o que se destaca mais aí nas questões. O osso ele tem ali estruturas que a gente chama de canais longitudinais, que são os canais de Havers, e dentro desses canais longitudinais você encontra ali os vasos sanguíneos. E tem os canais transversais, os antigamente chamados de canais de Volkmann, os canais transversais ou canais de Volkmann, que você encontra ali esses vasos sanguíneos também, certo? Então uma lesão óssea sangra, dói e sangra por conta da vascularização, por conta dos nervos que você tem ali nessa região, certo? Aqui, olha só, vamos pegar aqui um osso adulto, um osso longo, né? A extremidade do osso nós chamamos de epífise. E é na extremidade do osso que você encontra o que nós chamamos de medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela é encontrada na extremidade de ossos longos e ossos chatos, e você tem aqui um tecido no interior desses ossos, então chamado de tecido hematopoético. Então o tecido hematopoético, pense assim, o que um poeta faz? Professor, escreve poesia. O prefixo hemato significa sangue, então o tecido hematopoético é um tecido que produz sangue, que produz os elementos figurados do sangue, ou seja, escreve sangue. Poderia pensar assim para você, né, te ajudar aí para você lembrar. E você tem o periósteo revestindo.
E ali você tem, né, novamente, dando ênfase ali, os canais longitudinais ou canais de Havers, canais transversais ou canais de Volkmann, e no interior desses canais você tem ali artérias e veias. O tecido ósseo ele tem uma parte mineral, formada ali, né, por impregnação de sais de cálcio, que confere dureza, e tem um composto orgânico, que é principalmente ali colágeno, lembrando que o colágeno é uma proteína. Vamos pensar aqui, ó. O que acontece se eu tirar o cálcio do osso? Você sabe que um osso com deficiência de cálcio, temos uma doença chamada osteoporose, um osso enfraquecido, um osso que quebra com facilidade porque o cálcio confere dureza. E o que acontece se tiver cálcio, mas faltar colágeno? O osso continua duro, só que duro igual um vidro. Quando você bate num vidro, esse vidro pode quebrar, e quando o vidro quebra, ele quebra em várias partes. A mesma coisa acontece no osso. Só que daí a doença é uma doença genética chamada de doença dos ossos de vidro. Talvez você já ouviu falar nessa doença, né? Doença dos ossos de vidro é devido à deficiência de colágeno, e aí é uma doença genética. Nós temos agora aqui o tecido reticular, também chamado de tecido hematopoético. Algumas questões, às vezes, podem... A palavra hematopoético já é difícil, né? Mas algumas questões podem trazer a palavra ainda hematocitopoético. Então fique atento. Hematopoético quer dizer o poeta do sangue, produz os elementos figurados do sangue. Ele pode ser classificado em mieloide ou linfóide. Pense assim, ó. Mieloide começa com M. M de medula. Ah, professor, legal. M de medula óssea vermelha. Então o mieloide ele está associado à medula óssea vermelha. E qual a função da medula óssea vermelha? Produzir os elementos figurados do sangue. Você tem lá as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas, que são fragmentos de células. Cuidado, plaqueta não é célula, é fragmento de célula, também chamados de trombócitos. E você tem ali os glóbulos brancos, que são os leucócitos, né? Aqui eu coloquei para vocês os leucócitos, os linfócitos, que também são glóbulos brancos, e as plaquetas. E o linfóide, ele é formado, né, aqui pelo baço, você tem lá o baço, o timo, as amígdalas, uma palavra mais moderna, né, as famosas tonsilas, e os gânglios linfáticos, então o tecido hematopoético. Na sequência, falamos do tecido adiposo. Tecido adiposo, temos uma célula aqui que armazena gordura. Tem um vacúolo especial que armazena gordura. Às vezes tem aluno que fala, professor, célula animal também tem vacúolo. Cuidado, não é o mesmo vacúolo lá das plantas. Aqui é um vacúolo especializado em armazenar gordura. E somente, né, essas células ali que vão ter esse vacúolo especializado em armazenar essa gordura. Então, o adipócito está associado a uma reserva energética, porque ele armazena gordura, que a gente usa aí em momentos de escassez, né? A gente tem aí gordura boa para poder gerar energia. Então, reserva energética, proteção contra choques mecânicos. Quem é mais avantajado, tem um pouquinho mais de gordura, né, tem ali uma proteção maior contra choques mecânicos. Eu vejo isso às vezes nas aulas presenciais, quando aquele aluno fala assim, professor, já não estou aguentando mais ficar sentado. Então, às vezes ali, né, o glúteo não tem uma camada muito grande de gordura, então chega um momento que começa a incomodar ficar sentado. Agora, algumas pessoas que têm ali uma camada maior de gordura nos glúteos aguentam, né, como se tivesse um puff natural protegendo, e aí tem essa proteção. Então, proteção contra choques mecânicos, importante no tecido adiposo. E ele também é um bom isolante térmico. Você vai aí para algumas regiões que o clima muito frio, e você encontra animais que às vezes até tem uma camada de gordura dupla e conseguem resistir a baixas temperaturas. E para fechar, vamos falar do sangue. O tecido sanguíneo, gente, ele é dividido aqui numa parte líquida, que é o plasma, 55% do sangue a gente classifica aqui como plasma e 45% os elementos figurados. Desses 55% de plasma, a maior parte é água. Coloquei para vocês aqui, ó, que 90% é água. E os outros 10% você tem então o quê? Sais minerais como sódio, cloro, o cálcio, açúcares como a glicose, que é um monossacarídeo, aminoácidos, proteínas como a albumina, o fibrinogênio,
Temos aqui também o colesterol, a ureia, que é a nossa excreta nitrogenada, alguns hormônios, anticorpos e os gases, oxigênio, gás carbônico, também vão circular aqui, né? Podem circular aqui pelo plasma. Elementos figurados nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos. Cito quer dizer célula, eritro quer dizer vermelho, então são células vermelhas ou glóbulos vermelhos. Leucócitos ou glóbulos brancos. As hemácias estão associadas ao transporte de gases, enquanto que os leucócitos estão associados à defesa imunológica, nosso sistema imunológico. E as plaquetas estão associadas à coagulação. Elas participam num processo chamado de cascata de coagulação e as plaquetas podem ser chamadas de trombócitos. E para fechar essa aula, vamos dar uma olhada então na cascata de coagulação. As plaquetas são fragmentos de células responsáveis pela coagulação. Na presença de tecido lesado, as plaquetas produzem uma substância chamada de tromboplastina ou tromboquinase. Vai aparecer aqui para vocês, tromboplastina ou tromboquinase. A tromboplastina ou tromboquinase, ela vai sinalizar para que a protrombina é uma proteína aqui produzida no fígado, e para produzir a protrombina no fígado precisa da vitamina K. Veja a importância da vitamina K. Então, vitamina K, pense K de coagulação, não escreve coagulação com K, mas para você não esquecer. Vitamina K é importante para coagulação. Por que é importante? Porque o fígado precisa dessa vitamina para produzir a protrombina. A protrombina, na presença da tromboplastina e na presença de íons cálcio, ela vai ser convertida em trombina. E a presença da trombina faz com que uma outra proteína, que é o fibrinogênio, seja convertido em fibrina. Por isso que é chamado de cascata de coagulação, porque uma reação vai levando a outra. O fibrinogênio está associado a uma proteína circular. E a fibrina é como se fosse pedaços do fibrinogênio. E essa fibrina, então, quando tem um tecido lesado, quando tem um corte, essa fibrina ela vai parando e ela vai estancando aquele corte, fazendo com que forme ali um coágulo. E as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, também vão ajudando e vão parando e forma ali a casquinha de ferida. Então temos aqui uma reação em cascata. Essa é a famosa cascata de coagulação. Legal, gente? Fechamos assim mais uma aula. Até a próxima!